Ezequiel capítulo 37, versículo 9 diz: Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca o sopro da vida, dizendo: assim diz Jeová, o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Tome seu lugar. Eu vou trazer, irmãos, um pensamento, uma palavra que me foi pedida outros dias que eu trouxesse novamente. E eu estava lendo, e Deus me trouxe ao meu coração, eu fiquei movido pela palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Em outra ocasião, se eu não me engano, eu levei 3 domingos para pregar essa mesma mensagem. Mas hoje eu vou tentar resumir aqui o máximo. Falar sobre os ventos de Deus. Quando o profeta Ezequiel é questionado pelo Senhor, quando o Senhor pergunta a ele: filho do homem, podem esses ossos viver? O profeta trouxe uma resposta muito sábia. Ele disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Tu sabes, Senhor, de todas as coisas, tu sabes. Embora ele tivesse a certeza que Deus podia, mas ele disse: tu o sabes. Então o Senhor ordenou que ele profetizasse aos ossos que estavam naquele vale de ossos secos. E conforme o Senhor lhe ordenou que ele profetizasse, para que viesse, os ossos primeiramente se reunissem, se juntassem, e sobre os ossos viesse sendo trazidos os tendões, viesse sendo trazido os nervos, a carne, a pele. Ele ouve um reboliço, um barulho, quando estas coisas se movem, porque ele liberou a palavra profética que o Senhor lhe havia autorizado para profetizar, para que aquilo estivesse acontecendo. Então todos os ossos se moveram, houve um grande movimento espiritual naquele momento, e não só os ossos se moveram, mas ele viu a carne crescendo sobre aqueles ossos que estavam dispostos de forma correta, e viu a pele se colocando sobre aqueles ossos, porém não havia vida. Porém estava sem vida. Porém aqueles ossos outrora espalhados agora formavam um corpo, mas o corpo ainda sem vida. Eu só preciso dizer aqui para alguém que possa dizer: pastor, o que você está falando de uma palavra, de um contexto que fala a respeito de Israel, que fala a respeito da situação política, que fala a respeito da situação que Israel vivia. Era esta palavra, era esta profecia, era esta mensagem, era direcionada a Israel. E de fato, irmãos, isto é verdade, isto é realidade. Mas nos permita trazer então para um outro contexto, de uma forma expositiva, aonde a palavra do Senhor vai estar nos guiando e nos conduzindo. Porque segundo depois que os ossos já estavam formados, o Senhor diz a ele que precisava de algo, e que ele precisaria profetizar ao Espírito, para que ele viesse dos 4 ventos da terra. O Senhor disse para Ezequiel: profetiza ao Espírito, profetiza ao Espírito agora, ó filho do homem, e convoca o sopro da vida, dizendo: assim diz Jeová, o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos 4 ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Quando o texto está dizendo vem dos 4 cantos e sopram para que vivam, ele está trazendo menção de que é um vento de Deus, que é o vento do Espírito de Deus, que viria dos 4 cantos da terra, trazendo sobre si aquilo que já existia, e que havia e que existe hoje, que são ainda os 4 ventos que sopram dos 4 cantos.
da terra. Mas espiritualmente, cada vento tem um significado, cada vento tem uma simbologia, cada vento tem um porquê. E o primeiro vento, sendo o vento leste, que é denominado em hebraico Kadmim, chamado também de vento oriental, vento do Oriente, é o vento que se levanta do deserto, é um vento quente, um vento assolador, um vento que vem destruindo tudo que está à sua frente. Então, portanto, para que haja vida, o primeiro vento que precisa vir é o vento que vem removendo tudo aquilo que nos está impedindo de irmos em conformidade ao projeto de Deus para a nossa vida. Porque embora possamos ser um corpo, mas ainda sem vida. Mas para que a vida ela possa vir para dentro de nós, para que a vida possa vir à igreja, para que a vida possa chegar à igreja, a este corpo, há necessidade que o primeiro vento, o vento do leste, venha com a sua característica, como trazendo aquilo que vai secar, que vai tirar, que vai despojar, que vai desarraigar, que vai queimar, que vai destruir, que vai estancar, remover as aparências de tudo aquilo que não faz parte do desígnio de Deus para a nossa vida. Ele é de fato um vento selvagem, porque quando chega arrancando, chega tirando todas as coisas que estão nos impedindo de caminharmos em direção ao plano e ao propósito de Deus para a nossa vida. É o vento da perda, é o vento que nos leva àquilo que nós muitas vezes vivemos, em que estamos chorando, estamos sofrendo, estamos lutando, e a luta parece, por mais que a gente ore, não passa, não vai. Exatamente, este vento não adianta orar para que ele passe. Ele só vai passar quando ele cumprir aquilo que veio fazer, que é nos levar para a vontade do Senhor, que é nos levar para os projetos de Deus, para aquilo que Deus designou sobre a nossa vida. Este vento chamado siroco do leste é este vento que Deus usa para nos apertar, para fazer com que a gente chore, para fazer com que a gente sinta o calor da aprovação, o calor das dificuldades. Porque muitas pessoas, quando estão vivendo tranquilamente, muito bem, nunca lembram dele, se esquecem de Deus. E só quando o Senhor tira o emprego, só quando o Senhor tira a saúde, só quando o Senhor tira a paz da família, só quando o Senhor tira a alegria do coração, então lembra a Deus. E então essas pessoas começam a se voltar para Deus. Isto é uma ação do primeiro vento, isto é uma ação do siroco. É do vento que vem do deserto, vem queimando, vem judiando, vem maltratando. E todos aqueles que já passaram por momentos de deserto na sua vida espiritual, sabem daquilo que eu estou falando. Aqueles que já passaram por algum tempo de porta em porta buscando emprego e nenhuma porta se abre, por mais que você ore. Aqueles que já passaram por um momento de luta com a enfermidade, orando e ela nunca chega, a saúde nunca chega. E aí a gente às vezes nos perguntamos por quê, e nunca olhamos para ver que tem coisas erradas dentro de nós que o Senhor precisa tirar, porque até então somos apenas um corpo inerte, somos apenas um corpo inerte que está ali com tudo no lugar, menos vida. E o profeta Oséias, no capítulo 13, o versículo 15 diz: mesmo que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento oriental
O vento de Jeová, que sobe queimando do deserto, os seus poços secarão, suas fontes estancarão, todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. E aí, às vezes a gente fica, mas como pode essas coisas acontecer conosco? Eu lhe digo, é porque Deus está querendo trazer vida. Eu lhe digo, é porque Deus está querendo trazer vida. É porque o Espírito, para trazer vida, ele precisa começar a queimar, ele precisa começar a secar o poço, ele precisa começar a secar a vertente. Querido irmão, para que os propósitos de Deus comecem a se estabelecer, o Senhor tem que fechar portas. Fecha uma aqui, fecha outra ali. Mas por quê? Porque este vento nos empurra àquilo que Deus quer. Onde você tem isso, pastor, para afirmar? Olha, a vontade de Deus para a vida de Jonas. Deus disse para Jonas, vá a Nínive. Eu tenho um projeto com a tua vida lá. Eu tenho centenas de milhares de almas lá que eu quero salvar. Vá a este lugar. E o que Jonas fez, ele foi contrário à vontade de Deus e à direção de Deus. O Senhor estava lhe mandando ir para uma direção e ele tomou um barco para ir para outra. Mas lá no meio do mar, lá onde ele estava, soprou um vento, e o vento que soprou foi o vento leste. O vento que soprou foi o vento da assolação, e que fez com que aquele barco fosse ir a pique, e foram jogando todas as coisas fora para aliviar o peso, até que alguém olhou para ele e perguntou: dormente, quem é você? De onde você é? Qual é o teu Deus? Então ele precisou dizer: eu sou profeta. Descreveu a sua vida. E ele disse: me joguem no mar, porque se eu for para lá, as coisas acalmam. E você vai ler e você vai encontrar que é exatamente isto. Mas por quê? Porque o vento estava soprando, e o vento lhe levaria aonde Deus queria que ele estivesse. Então não adianta você lutar contra aquilo que Deus estabeleceu a tua vida. Não adianta você lutar, não adianta você forçar contra aquilo que Deus já projetou para você. Enquanto lutar, enquanto estiver aí insistindo, vai sofrendo, vai estar sofrendo, vai descer ao profundo do abismo, na boca de um peixe. Mas deixa eu te dizer, ainda que sofra, o vento de Deus vai soprar e vai te levar aonde Ele quer que você esteja. Por quê? Porque Ele está trazendo vida. E para trazer vida, o Senhor tem que nos levar. E neste caminho aí, neste primeiro vento, tudo isso tem que ser deixado, tudo isso tem que ser tirado. Quer base bíblica para isso que eu disse? Salmo 48, versículo 7. Desfostes como o vento oriental quando destruiu os navios de Tarsis. Tem coisas que esse vento soprando vai remover da sua vida. Vai remover amizades, vai remover sociedades. Aí você vai dizer: eu não entendo porque isso está acontecendo. É porque Deus está querendo te trazer vida. Deus está trazendo vida. E aí você pode pensar às vezes: por que isso só acontece comigo? Biblicamente eu posso dizer a você que afeta até a sua família. Se alguém estiver indo contrário àquilo que Deus quer, não pensa que vai sofrer sozinho. Não,
vai alcançar a família, vai alcançar a sua descendência. Aonde você encontra isso, pastor? Aonde você tem base para dizer isto? Eu tenho base para dizer a você, quando você lê o livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 19, um vento que será liberado sobre toda a casa, sobre toda a linhagem. Neste momento você vai encontrar que soprou um vento, e de que banda? Do leste, do oriente. Bateu sobre a casa. Os animais foram os homens que vieram, os animais foram os povos da região, mas a família, aquilo que era mais importante para Jó, aquilo que está acima de ouro, está acima de prata, está acima de qualquer bem, que é o filho, que é a filha, que é a pessoa que nós mais amamos. E às vezes a gente pensa, mas ninguém vai padecer. Aí vai, porque o vento de Deus vai bater na cunha da casa e vai desabar sobre todos eles, e todos morrem. Quando Deus queria me trazer para a obra, meu pai e meus irmãos que trabalhavam comigo sofreram por mais de um ano. E não adiantava eu orar. Mas no dia que eu ouvi e que eu disse sim, mudou para eles. Então, talvez sua família, você pensa, por que sofre? É porque você precisa ser guiado e ser direcionado por Deus, e deixar o vento, este vento quente, te levar para o Senhor. Mas pastor, isso vai durar para sempre, isso não acaba. Eu digo, acaba, e tem um tempo determinado. Nenhuma luta, nenhuma prova é para sempre. Ela tem um momento de findar, ela tem um momento do seu término. E quando quando o Senhor nos leva para onde Ele quer que nós viéssemos estar desde o primeiro momento. Quando nós vamos estar aonde Deus queria que estivéssemos, a luta acaba. Por isso eu digo que não adianta ficar dizendo, passa vento leste. Ele só vai passar quando Ele te levar de volta para onde Deus quer que você esteja. Por quê? Porque este vento, ele trouxe os gafanhotos lá no livro de Êxodo. Você vai ler em Êxodo 10 e 13, você vai encontrar que soprou o vento do lado leste e veio comendo tudo. Às vezes vai sendo tudo comido. O gafanhoto, símbolo de destruidor, símbolo daquele que vem e destrói com tudo, vem arrancando tudo, vem tirando tudo e deixando na maior das penúrias. E não adianta dizer que foi o inferno, porque neste caso é Deus para te levar para estar aonde Ele quer que você esteja. E aí você pode dizer, pastor, mas isso pode produzir vida. Sim, isso está produzindo vida. Isso está produzindo vida, porque isso está nos quebrando. Isso está nos quebrando, isso está nos limpando do orgulho, da soberba, da vaidade, da altivez, da falta de compromisso, da falta de entrega, da falta de subordinação à vontade do Senhor. E nenhuma pessoa que vive desse jeito, ela tem vida espiritual. Nenhum desobediente, não. Nenhum revoltado, não. Nenhum orgulhoso, não. Vida espiritual se traz pelo poder e o agir do Espírito Santo, mas Ele traz as características de Cristo ao nosso ser. Como podemos ser diferente do nosso Senhor? Porque o maior exemplo de humildade quem nos deu foi Ele. Quando Ele se cingiu com aquela toalha e pegou a bacia e foi
lavando os pés de discípulo por discípulo. Ele estava demonstrando que eu sou o mestre, eu sou o Senhor da vida, mas ele estava ensinando que há necessidade de humildade. Quer ser grande, seja humilde. Quer crescer, seja humilde. Obedeça, se submeta. Pedro disse: Senhor, os meus pés tu não lava. Ele disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então não lava só os pés, lava a minha cabeça, lava a minha mão, lava meu corpo. Mas querido, o Senhor Jesus não estava querendo lavar os pés, não lavar a cabeça e o corpo, não. Eram os pés para dar uma lição. Para tirar o orgulho e mostrar e dizer que quem tem vida espiritual não é orgulhoso. Eu ouvi muito tempo de algum irmão, um amigo meu, que dizia: eu tenho orgulho de ser humilde. Eu tenho orgulho de ser humilde. Como se isso... Mas quando o Senhor nos leva aonde quer, inicia uma nova fase, inicia uma fase de restituição. Tudo que foi tirado pelo vento leste, tudo que foi tirado, vai ser restituído. Por quê? Porque quando nós aprendermos, quando nós estivermos aprendido, estivermos sendo guiados, impulsionados por Ele, a estarmos aonde Ele quer que a gente esteja, fazermos aquilo que Ele quer que a gente faça, tudo que Ele tirou, Ele vai devolver, porque vai soprar o segundo vento. Passou o vento leste, chegou o vento oeste sobre ele, que é o vento que traz restituição, é o vento que vai estar restituindo, é o vento chamado Yan, que sopra do ocidente, o vento ocidental. Este vento se caracteriza por levar os gafanhotos liberados pelo vento leste. Êxodo 10, capítulo 19, o vento do oeste vem para mudar a situação anterior, é o vento fortíssimo que leva todas as pragas quando nos alinhamos ao propósito do Senhor. É o vento que nos leva a experimentar a restituição. E a tradução original deste vento se diz: o Espírito que traz a água. E para acabar com a seca, somente a água. Então, para restituir, vem o vento oeste, o vento onde o Senhor começa a trazer de volta. O Senhor manda embora os gafanhotos, e o Senhor manda embora tudo aquilo que tinha vindo de mal, e Ele começa a restituir, Ele começa a devolver, Ele começa a devolver as propriedades, Ele começa a devolver a alegria, Ele começa a devolver a família, Ele começa a devolver a amizade, Ele começa a devolver a moral, Ele começa a devolver, porque restituir é trazer de volta tudo aquilo que havia sido perdido. É totalmente contrário ao vento leste, que é um vento que seca, que queima. Mas é o vento que traz a chuva. No livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, versículo 43 e 45, o profeta Eliseu, ou melhor, profeta Elias, ele sente cheiro de quê? Chuva. E ele diz para o seu moço: sobe lá, no alto do monte, e olha, para que lado? Olha para onde sopra o segundo vento. Olha para o oeste, olha para a banda do Mediterrâneo, naquela região onde ele estava. Porque o vento de Deus viria soprando de lá.
empurrando as nuvens que traziam água para acabar com a seca que estava sobre a terra. Portanto, Deus estava restituindo a moral do povo, Deus estava restituindo a prosperidade daquela gente, Deus estava restituindo o pão na mesa, Deus estava restituindo a fartura, Deus estava, embora eles não fossem merecedores, mas a misericórdia dele estava. E o profeta disse: vá lá, olhe para lá, porque eu vou orar, e este vento vai soprar sobre este lugar. E eu lhe digo nesta noite: vamos orar para que o vento oeste de Deus comece a soprar sobre Nova Araçá, comece a soprar sobre esta igreja, e traga de volta, restitua tudo aquilo que foi removido pelo vento leste, que veio arrancando e veio trazendo empobrecimento para nos levar ao seu projeto. Porque isto, segundo o texto de Reis, foi promovido pela vida do profeta, que não ficou esperando. Deus disse que enviaria chuva e mandou ele profetizar, mandou ele trazer uma palavra para o povo, que estaria chovendo, que estaria mandando água, mas ele não ficou assim, ó. A gente quer acabar com a seca. Aleluia, glória a Deus. Esse vento precisa de que tenha gente. Aleluia. Bendito que o Senhor sopre. Veio alguém e disse para ele, o moço veio e disse: meu senhor, eu já subi lá 3 vezes e nada aconteceu. Ele disse: volta, porque vai chover. Ele veio de novo e ele disse: volta, porque eu estou orando. Volta, porque eu estou orando. Volta, porque os meus joelhos estão no chão e a minha boca está no pó, porque o Senhor falou que enviaria. Aleluia. Então daqui a pouco desce um moço e diz: meu senhor, eu vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem que vem soprando do oeste, que vem vindo para cá, que vem vindo. Ora, querido irmão, nesse momento o profeta levantou e disse: corre, e diz para Acabe se preparar e tomar a sua jornada, porque vem grande chuva. Eu já ouço ela chegando, eu já ouço ela chegando, é o que disse ele. E novamente um milagre acontece, porque o céu estava limpo, mas de repente começa tudo a escurecer, como se uma tempestade estivesse se formando. Deixa eu lhe dizer, vamos orar, e uma tempestade de Deus virá, uma tempestade de Deus virá, uma tempestade de Deus virá, trazendo água sobre este lugar. Porque este vento restitui ministério, restitui vida. E eu iniciei dizendo: o vento sopra para nos levar à vida, mas a gente tem que orar. Todos gostam de ouvir você pregar, mas não sabe o quanto tu ora para que o Senhor te dê sabedoria. Mas a gente quer fazer as coisas, mas não faz nada. Aleluia. Ao soprar este vento do oeste, ele vai trazendo frescor. Sabe o que é, irmão? Quando tu sai da prova, quando tu sai do aperto, é assim. Eu conheço um irmão, um querido irmão, amigo meu, um velho presbítero de nossa igreja.
Eu não sei se eu já contei aqui alguma vez a sua situação. Quando seus filhos eram pequenos, em uma determinada ocasião ele perdeu o emprego. E saía todos os dias, lá de Viamão a Porto Alegre a pé, quando acabou o dinheiro para a passagem. Vocês que conhecem lá sabem mais ou menos o que é sair lá pela Protásio Alves e sair procurando trabalho, sem ter dinheiro para passagem. Nos primeiros dias ele ainda tinha alguma coisa de comer para levar. Mas o vento leste estava soprando. E ele chegava em casa pela tarde, o final da tarde, todos os dias, depois de andar tanto procurando emprego. O Joel e o seu irmão diziam: pai, o Senhor Jesus lhe deu um emprego hoje. E ele dizia: filho, hoje não, hoje ainda não foi a vontade de Deus, mas amanhã Deus vai abrir uma porta. E eles foram por muito tempo, até que chegou o momento que o irmão Zeferino não tinha mais o que levar para comer. O que eles tinham para comer era uma polenta, e ele tinha que deixar para os filhos terem o que comer, mas ele só ia todo dia trabalhar, à procura de trabalho a pé, sem ter condição, sem ter dinheiro para uma condução, sem ter algo para colocar no seu estômago. Mas quando chegava em casa, diziam os seus filhos: pai, hoje Jesus abençoou. E ele dizia: não, hoje ainda não foi, o Senhor ainda não quis hoje me abençoar, mas Ele vai nos abençoar, Ele vai abrir a porta. Mas ele chegava em casa, pegava a mulher e os 2 filhos, ia para o quarto, dobrava o joelho, para dizer: Senhor, sopra o vento oeste, sopra o vento da restituição. E você pode imaginar como foi o dia que ele voltou desta jornada. E quando os filhos perguntaram: Jesus abençoou hoje? Ele disse: hoje o Senhor se agradou de nós, e hoje o Senhor abriu uma porta de emprego. Imagine a alegria dessa família. E é o que eu estou querendo dizer a você, que passa o momento da prova, mas vem o momento da vitória, vem o momento da restituição. E coisa boa é quando você chega para adorar. Deixa eu falar de mim então. Vou procurar ser mais rápido, mas hoje eu estou gostando de pregar. Então, se eu passar um pouquinho, não fique bravo. Eu disse a você que houve um período na minha vida que Deus estava soprando vento para tirar tudo, porque me trazer para onde Ele queria, e que meu pai e meus irmãos estavam sofrendo. Eu chegava na minha casa todos os dias depois de vir para o culto, uma tristeza muito grande, porque eu estava num deserto tão quente. E deserto, ninguém tira você de lá. Nenhuma palavra te anima, nenhum amigo, nem irmão consegue fazer nada. Por isso eu digo: não adianta orar, tem que aprender a chegar aonde Deus quer que você chegue. E eu tinha um carro, eu tinha um Cadete novinho que eu tinha comprado fazia pouco tempo. O melhor carro que eu tinha tido até então. Mas um dia eu precisei colocar placa de vende-se, porque eu não tinha mais como pagar as prestações do carro. Nunca havia faltado comida na minha casa. Nunca havia faltado pão na minha casa, mas naquela semana ia faltar. Eu vou na quinta-feira, melhor, na sexta-feira, numa reunião de ministério. E o meu pastor, ele disse para mim: amanhã de manhã, vá lá em casa. Eu tenho algo que eu quero que você faça. Tem os móveis que eu quero que você faça. Eu orava todo dia, naquele cantinho que
que quando eu estou falando eu me lembro agora, vem na minha mente o quarto, vem na minha mente a cama, a posição, e o jeito que eu ficava. Às vezes eu não tinha palavra, às vezes eu só tinha lágrimas e às vezes não tinha nem lágrimas. Eu dizia: Deus, eu vou ficar aqui, eu não tenho palavras, eu não tenho mais lágrima para derramar, mas eu vou ficar de joelhos, Senhor, diante de Ti, esperando por uma resposta. Que o Senhor sopre o vento da restituição sobre minha vida. Naquele sábado de manhã eu vou à casa do pastor Juvenal. Ele havia poucos dias comprado uma cozinha nova. E ele queria que eu mexer nela para me ajudar. Então eu disse: pastor, não tem necessidade nenhuma do senhor fazer isto aqui. O senhor comprou há poucos dias, pastor. Não precisa. Veja o que eu estou lhe dizendo. Que nem o teu pastor, ninguém. Então, ao me despedir, a minha pastora, a irmã Ivone, alguém havia dado alguns ovos para ela. E ela disse: irmão, eu ganhei ontem muitos. Ela pegou algumas verduras, ela disse: eu também ganhei isto. É muito para mim e para o Batista. E quando eu estou saindo na garagem, o pastor disse: abre teu carro lá, porque eu tenho uma coisinha aqui para te dar. Havia uma sacola econômica. Eu nunca tinha precisado de nada, mas aquele dia ia precisar, aquela semana ia precisar. Quando eu fui pegar, ele disse: não, deixa que eu ponho. Só abre o carro. Quando eu abri o carro, ele colocou lá, e aí ele viu a placa no carro escrito: vende-se. Ele deu uma volta no lado e disse: você quer vender? Eu digo: não é que eu queira, pastor, eu preciso. Perguntou: tem alguma parcela atrasada? Tem muitas atrasadas. Eu digo: não, não tem nenhuma ainda. Ele de um lado, eu do outro. Ele disse: abre a porta e arranca essa placa de vende-se, antes que alguém tire de ti aquilo que Deus te deu. Porque Deus falou comigo agora e eu vou pagar o teu carro. Me entrega o carnê. Aleluia, glória a Deus. O vento oeste trazendo a restituição estava chegando. Então o que eu fiz quando cheguei em casa? Eu desci do carro, eu olhei para ela e disse: vamos entrar. Olhei para ele e disse: vem, filho. E fomos ao mesmo lugarzinho que a gente orava, dizendo: sopra vento, sopra vento, sopra vento da restituição. E naquela ocasião, naquela manhã, eu levantei as mãos e adorei ao Senhor, porque Ele é o Deus que restitui, Ele é o Deus que traz de volta aquilo que foi levado e que foi arrancado. Mas a gente tem que passar por isso, porque está no projeto da vida que Deus tem. Passa isso, passando esse momento que o vento de Deus sopra e que você sente esta alegria. Eu não sei quem já sofreu aqui. O senhor já sofreu. O vento leste já passou na sua vida. E o oeste também já chegou. E quando ele chegou, trouxe felicidade.
felicidade. Porque não tinha pessoa mais feliz naquela tarde do que eu, melhor naquela manhã do que eu. Por quê? Porque o Senhor estava soprando um vento de restituição sobre a minha vida. Não adiantou chorar, espernear enquanto o leste estava soprando. Somente quando o Senhor Chile nos levou de volta para onde Ele queria. E sabe quando é que o Senhor me levou de volta? Quando eu disse: Senhor, eu aceito o que o Senhor tiver para a minha vida. Eu não queria depender jamais da salva da igreja. Eu nunca havia recebido um centavo de gasolina para ir pregar em lugar nenhum. Eu ia pregar por toda a nossa região e eu nunca aceitava oferta. Eu dizia: não preciso, irmão, não preciso. E eu dizia para mim: nunca que eu quero ser obreiro integrado, nunca que eu quero comer da salva. Mas o Senhor foi levando, até que eu disse: Senhor, eu me inclino. E quando me inclinei, soprou. Então te digo, é melhor você se inclinar para Deus, para que a tua família seja feliz e você sinta alegria. O terceiro vento, que é o vento norte. Porque o oeste, ele traz a brisa, ele tira o calor e ele faz com que o sol fique protegido pelas nuvens e o calor não nos toca. Mas a gente corre o risco de entrar por um caminho de religiosidade. E para ter vida não se pode caminhar pelo caminho da religiosidade. Para ter vida espiritual não se pode caminhar pelo caminho da religiosidade. Deixa eu dizer de novo. O que é religiosidade é vir para a igreja e não ter compromisso com Deus. O que é religiosidade é você dizer que pertence a Deus, mas não ama. O que é religiosidade é você dizer que tem uma carteirinha de membro da Assembleia de Deus, mas não glorifica a Deus na sua vida. Vem para cá e a tua vida é a mesma coisa, é o mesmo jeito, sempre foi, nunca mudou. Se conformou ao Evangelho, mas não se converteu a Cristo. Uma vida sem compromisso é uma vida religiosa, aonde a gente se enfeita todinho no domingo, se enfeita todinho para vir à igreja. Nas campanhas a gente põe a melhor roupa, na ceia a gente põe a melhor roupa. Para qualquer evento que tenha, as senhoras compram roupa, vão lá, gastam, compram sapato, compram sandália, compram saia nova, compram vestido novo, compram um adorno para ficar mais bonita. Os irmãos também vão lá e compram um terno novo, uma gravata nova. Mas eu lhe digo, isso não passa de religiosidade, porque o que importa é o coração, importa é o quanto você se rende, se entrega a Ele, o quanto eu sou comprometido com o reino de Deus e com Ele. O resto é aparência. E tem muito sepulcro caiado, bonitinho por fora e podre por dentro. Aparentemente é lindo e perfeito, mas o que tem dentro é podre. Então o vento no sul, ou melhor, o vento norte, é o vento da revelação, que vai nos trazer a revelação de Deus. Porque nós já passamos pela prova, nós já chegamos ao momento da restituição, e a nossa vida não pode ficar parada, a nossa vida espiritual não pode ficar limitada àquilo que a gente já viveu, àquilo que a gente já experimentou, não pode ficar limitada aos testemunhos que a gente tem de 20 anos atrás, não pode, tem que ser hoje tem que ter palavra de vida, hoje tem que ter testemunho de vida, hoje eu tenho que dizer, me encontrei com Jesus antes de vir para esta igreja nesta noite.
Não quando eu era. Esse vento vai soprar a nuvem que tirou o sol e vai te levar de encontro ao sol da justiça que é Cristo. Porque ao soprar, tirando aquilo que está ali, a gente nessa vidinha morna, nessa vidinha de sequidão, de folha seca. Jesus. Vir à igreja e não sentir o Senhor, dobrar os seus joelhos em casa e não sentir o Senhor, é folha seca, é galho seco, é religiosidade. Mas esse vento que vai soprar, esse vento norte que chega, é o vento que está soprando aquilo que está escurecendo os nossos olhos, e vai nos levar à revelação daquilo que o Senhor é para a nossa vida. Esse vento é o vento da revelação que faz com que nós fiquemos presos nas ignorâncias, com que nós não ficamos presos nas ignorâncias religiosas. Não podemos chegar a ser a noiva do Senhor se não passarmos pela operação dos 4 ventos. A amada, em Cantares capítulo 4 e versículo 16, ela fala que ela está no jardim fechado. Estar no jardim fechado é tão bom, mas ela suspira. O versículo 16 do capítulo 4, a noiva, ela está suspirando pelo vento norte soprando. O vento norte vai soprar e vai trazer o cheiro. O vento norte vai soprar e vai estar espalhando o perfume de Cristo no nosso meio. Vai estar revelando Jesus na nossa vida, vai estar revelando quem Ele é. Quando você abre a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, você vai encontrar que o vento norte soprou num dia em que ele tinha 30 anos de idade, e ele tem a revelação da glória do Senhor, quando ele vê os seres celestiais que tinham 4 rostos, que tinham as suas asas e que tinham rodas sobre que em volta deles, e que se moviam rapidamente conforme o movimento do Espírito. O que você está dizendo, pastor? Estou dizendo que quando o vento norte chega, ele nos guia pelo Espírito Santo do Senhor. Ele nos faz sermos rápidos como o Espírito do Senhor. Ele nos tira da mornidão, ele nos tira da sequidão, ele nos tira da religiosidade, ele nos leva para os movimentos de Deus, para os movimentos do Espírito, que não é vagar para lá e para cá, mas é direcionado, é reto. E neste mesmo capítulo, quando vai encerrar, ele fala que viu o quê? A glória de Deus. Eu não sei você, mas a coisa mais preciosa para a minha vida é quando Ele se move aqui, em mim. É quando o Espírito Santo se move e age rapidamente e me direciona rapidamente e me leva a estar no ambiente que a glória de Deus, quando se manifesta, faz as coisas acontecer. Lá na inauguração do templo, os sacerdotes não puderam ficar de pé, porque tinha algo naquele lugar que se chamava a glória do Senhor.
Imagino que extraordinário foi para aqueles sacerdotes não conseguirem ficar de pé, porque a glória do Senhor estava naquela casa. Um dia eu preguei numa igreja na minha cidade de origem, e naquela noite Deus desceu sobre aquela casa, e tinha gente se segurando nas paredes, porque não conseguia ficar de pé, porque a glória do Senhor entrou, se moveu. E é isto que estou dizendo: o vento norte vai tirar toda a religiosidade e vai te levar a uma vida espiritual, a uma vida de profundidade, a uma vida de experiência, a uma vida de conhecimento do Senhor. Então, quando o Senhor disse: profetiza, filho do homem, ao Espírito, porque só tem um corpo aí. É só um corpo, e corpo sem vida não presta para nada, corpo sem vida não serve para nada, não tem utilidade para nada. Mas quando o Espírito entra, quando a vida entra, então serve, porque se levanta um grande exército. E eu posso dizer a você: vamos clamar ao Senhor para que este Espírito de vida venha sobre essa igreja. Vamos clamar ao Senhor para que este Espírito de vida venha sobre esta igreja. Vamos clamar ao Senhor para que este Espírito de vida venha sobre o pastor da igreja, venha sobre os diáconos da igreja, venha sobre os presbíteros da igreja, venha sobre os evangelistas da igreja, venha sobre as irmãs do círculo de oração, venha sobre os porteiros da igreja. Porque o que precisamos é dessa revelação. Precisamos que a nuvem saia e a glória se revele. Eu vou encerrar falando do quarto vento, do vento sul. Eu vou usar deixa eu só falar um pouquinho ainda sobre o norte, que é exalar o cheiro. Exalar o cheiro, o perfume da vida. Coisa boa quando você senta com alguém que tem vida e que tem o cheiro da vida espiritual, que tem o cheiro do Espírito Santo, que tem o cheiro agradável. Por quê? Porque a sua vida inteira reflete aquilo que Ele é. Isso vem na experiência com Deus. Isso vem, irmãos, depois que você passou pela assolação do calor. Isso vem depois que você passou pela restituição. Isso vem quando você já sabe quem é o Senhor, e você pode testemunhar para outros quem é Jesus. Você pode falar para outras pessoas que vale a pena servir a Cristo. Você pode falar para outros como é maravilhoso ser cheio do Espírito Santo. Como é maravilhoso quando a palavra de Deus vem para você e fala ao teu coração, te alegra, te anima, te traz esperança, te traz vida. Quando o norte sopra, glória a Deus, você enxerga a vitória, você enxerga Jesus na frente de tudo. Vai estar caindo, está morrendo, não morre não, porque o Senhor está no controle. Não vai ser destruído não, porque o Senhor está na frente. Crente que tem vida, tem isso. Mas quem não? Não enxerga Jesus em nada. Recebeu uma noticiazinha lá, porque um laudo médico disse que você tem um problema. Ai.
Aqui diz que Jeová Rafá. O que é isso? O que é isso? O Senhor é que nos sara. O Senhor é que nos cura. O Senhor é que nos dá vida. E a última palavra sempre é de Deus. Nunca é do médico. E Jesus também disse: tudo que orando ao Pai em meu nome pedirdes a Ele, em meu nome, crendo, vocês receberão. No norte, quando este vento sopra, a gente sabe para onde ir. A gente sabe para onde ir. Agora o sul é algo extraordinário. E eu espero que o Senhor me permita viver este vento na minha vida. Que é o vento da tranquilidade em Deus. Eu vou falar de Paulo, eu vou me reportar a Paulo quando estava no navio, lá no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, que depois de estar em meio a uma calmaria, um momento diz que não tinha vento para que navegassem, porque um vento leste havia soprado, e depois de passarem 14 dias sem comer, aqueles homens que estavam ali com medo de morrer, com medo de serem mortos, o Senhor visitou a Paulo dentro daquele navio, na pessoa de um anjo, e disse: Paulo, nenhum destes vai perecer, nem você e nem estas mais de 200 pessoas que estão aí, todas estão confiadas a ti. O Senhor vai guardar, perecerá o que é material, mas a vida não vai perecer. E ele diz para todos: comam. Comam. Paz no meio da tempestade. Ele diz àqueles homens: comam. O Senhor veio a mim, e ninguém vai morrer se estiver dentro do barco. Mas se sair do barco, e aí tinha alguns que começaram a querer sair do barco, e Paulo disse àqueles homens que estavam ali, aqueles que eram responsáveis, e disse: olha, se alguém sair, vai morrer. Manda voltar para cá, porque o Senhor disse que ninguém vai morrer. Tinha gente naquele barco que não sabia nadar. Ainda que você não saiba nadar, ainda que não saiba nadar em alto mar, mas quando o Senhor revela, e quando o Senhor fala, e quando o homem tem esta intimidade com Deus, e conhece Deus de perto desta forma e desta maneira, que o Senhor diz o que vai fazer, Ele pode dizer: pode as ondas se tornarem de 15, 20 metros de altura, mas se Deus disse que não morre, não morre, mesmo que nunca tenha entrado na água, porque a mão de Deus vai estar sustentando. Aleluia! Mas isto está na vida do homem de Deus chamado Paulo. Quando a espiritualidade, a vida espiritual está aí, conhece Deus e sabe quando Deus fala. Sabe quando Deus fala. Não é como qualquer um que diz: Deus falou comigo para mim eu abrir uma igreja, Deus falou comigo para mim me rebelar, Deus falou comigo para fazer isso, Deus falou comigo para fazer aquilo. Queridos irmãos, Deus fala para fazer as coisas acontecer, e não é a todo instante, não é a todo momento, e também não é qualquer um, é aquele que está lá tendo vida com Ele, vida espiritual. E me permita dizer que Deus não fala com quem está morto, Deus não fala apenas com o corpo, Deus fala com quem tem vida. Deus fala com quem tem vida. Deus fala com quem tem vida. E ao chegar em Creta, o barco se rompeu. Pergunta se morreu algum.
Foi dito: quem sabe nadar se largue nas águas e vá, e o resto se apoie numa tábua, se apoie numa barrica, num pedacinho de madeira, seja lá um cabo de vassoura, mas chegou na praia. Ah, Senhor Jeová. Ai, como eu desejo que o Senhor me leve a isso. Um dia eu viajava, estava lá em Brasília, e havia acontecido um problema com um velho pastor da nossa igreja. E o meu pastor na época chegou para ele e disse: pastor, que problema? Ele disse: não é nada. O Senhor está no controle de tudo, e tudo vai dar certo. A gente, às vezes, qualquer coisinha já se desespera, já pensa em renunciar, já pensa em abandonar, já pensa em murmurar. Mas aquele que está em Deus diz: ninguém morre, e ninguém vai morrer. Não tem problema, Deus está no controle, Deus está no centro, Deus está governando. A doença bateu lá na tua casa, mas Deus está no controle. O desemprego chegou na tua porta, mas Deus está no controle. O filho está nas drogas, mas Deus está no controle. A família está com problemas, mas Deus está no controle. É saber que Deus é fiel, e quando este vento sopra, traz estabilidade espiritual, confiança, dependência, segurança, experiência. Aí, como chovia, precisavam se aquecer. Paulo junta uns gravetos, e ao juntar os gravetos vem uma cobra agarrada na sua mão. E aqueles homens dizem: este homem é um tremendo pecador, porque escapou do naufrágio, mas aqui a justiça chegou e ele vai morrer, porque essa serpente lhe feriu. Então ficaram esperando ele inchar, ficaram esperando ele cair morto. Demorou um tempo, eles desistiram de esperar. Por quê? Porque aquele que vive com o Senhor, aquele que tem essa intimidade, aquele que o vento leste soprou, aquele que o vento oeste soprou, aquele que o vento norte já soprou, aquele que o vento sul está soprando, ele descansa em Deus. Porque se beberes alguma coisa mortífera, nenhum mal te fará, porque nada vai te tocar, se o Senhor não permitir. Aí precisam dizer que esse homem é um Deus. Não, ele vive, como ele mesmo disse: a vida que eu vivo agora, eu vivo na vida do Filho de Deus. Não é minha, mas é do Filho de Deus. Então, para que o vento sopre e traga vida ao corpo, a gente precisa passar por isso. Passa o tempo da dor e vem o tempo da vitória. Passa o tempo do choro, vem o tempo da alegria. Mas para que haja vida, para que o ruach de Deus, o fôlego de vida de Deus esteja no corpo, tem que soprar esses ventos. Tem que soprar esses ventos sobre a igreja, sobre a nossa vida. E antes de vir para cá, eu pedi: Senhor, sopra em mim. Sopra em mim. Sopra esse vento na minha vida. Porque eu preciso ter um corpo com vida. Eu preciso ter um corpo com vida. Eu só posso ser útil para Deus se eu tiver vida.
Eu só posso compor o exército de Deus se eu tiver movimento, se eu tiver vida. Eu só posso batalhar se eu tiver vida. E essa vida espiritual quem traz é o Senhor. Você só pode batalhar as batalhas de Deus se tiver vida. Caso contrário, é só um corpo que não se move, que não caminha, que não respira, que não fala, que não ouve, que não sente nada. Mas nesta noite, eu ouço Deus neste lugar. Eu ouço Deus falando nesta casa. E o vento vai soprar sobre este lugar. Alabagalabalagashaia, fique de pé. Eita. Eu quero vida. Eu preciso de vida. Vida espiritual, vida de Deus em mim. Vida de Deus em mim. Se alguém nesse lugar também precisa de vida e quer deixar de ser apenas um corpo e quer receber este sopro do Espírito sobre você, este sopro do Espírito sobre você, sai de onde você está e venha para Deus nessa noite. Venha para Deus nessa noite. Venha para a vida. Venha para a vida que está em Cristo para este lugar. Venha para experimentar a vida que vem pelo sopro, que vem pelo fôlego de Deus, pelo fôlego de Deus, pelo fôlego de Deus sobre você. Esse é o cheiro, a fragrância. Chegou. Ao seu lugar, meu querido irmão.